Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos criar um relacionamento entre as tabelas. Vamos começar criando uma nova tabela chamada livro. Por que isso? Porque nas últimas aulas a gente só criou essa tabela para a gente começar a manipular os dados, para poder verificar os scripts se estava tudo ok. Então, nessa nova tabela livro, a gente vai deixar de usar a coluna autor, que eu vou explicar mais na frente o porquê. Então, vamos iniciar aqui criando uma nova tabela chamada livros, novamente. Então, create vai ainda existir a coluna ID do tipo integer, de inteiro, e ela é chave primária. A próxima coluna é o título, né, do livro, do tipo texto, e com 100 de caracteres. Vamos permanecer ainda com o preço, do tipo real. Então, vai ter 10 dígitos, né, com duas casas decimais. Aqui eu vou fazer só uma alteração, como estava antes lá. Vou colocar o vachar, botar real maiúsculo aqui. E aqui vai ter uma alteração para a gente começar a fazer o vínculo de outra tabela que a gente vai criar também daqui a pouco. Então agora ela vai ter o ID do autor do tipo integer e com uma nova função que a gente vai aprender é criar essa chave estrangeira que a gente viu lá no início do curso, que a tabela é composta por, dependendo da tabela, obviamente, chave primária e chave estrangeira. A estrangeira, pelo próprio nome já diz, ela vem de algum lugar. Então, como a gente vai criar associação entre as tabelas hoje, nós precisaremos pegar essa informação da chave estrangeira de alguma outra tabela. Então, como que a gente inicia esse vínculo, assim, né? Essa caracterização dessa coluna por ser chave estrangeira? A gente começa com origin, opa, com isso. Engoli uma letra ali. Origin e, ou seja, chave estrangeira. Qual vai ser a coluna que vai ser a chave estrangeira? Essa que nós acabamos ali de criar. De criar não, né? De escrever, ele não criou ainda. E agora, nessa instrução, o próximo passo é informar da onde que é a referência dessa chave primária, ou seja, qual é a tabela que a gente quer referenciar aqui. Então, referências, qual a tabela, autor e o campo dessa tabela que vamos vincular também. Porém, eu não vou rodar agora esse código, só criei aqui para a gente deixar já preparadinho. Primeiro, a tabela de autor, ela deve existir. Então, vamos criar também a tabela do autor. Então, create table autor. Nela, quais colunas vão conter? O ID autor, que vai ser mesma coisa lá, integer
e o nome do autor, né? Do autor. Assim, você vai achar. O nome é grande, vamos botar 255. E por hora é só. Então vamos criar, primeiramente, a tabela do autor. Pessoal, eu estou usando aqui o botão de executar, mas vocês podem usar o atalho aí, tá? Ctrl Enter. É só para vocês, para ficar mais didático, saber o que que eu estou fazendo, o que que eu apertei, tá? Ó, Create autor. Vamos ver aqui. Ó, que legal, já temos aqui a nossa tabela autor. Vamos visualizar os dados. Não tem nada. Vamos ver a propriedade. Ó, chave única, ok. Então, perfeito. Agora, então, podemos criar agora aquela nossa nova tabela livro com referenciando agora a tabela autor e o campo dela. Create, beleza, vamos ver se tem a tabela aqui certinho. Livro, opa, visualizar as colunas, chave única e chave estrangeira. Ó, que legal. Então aqui já temos essa referência entre as tabelas. Vou passar para vocês uma ferramenta para a gente visualizar a, os vínculos entre as tabelas antes de começar a criar um livro ou alguma aplicação que vai ter o livro. Ou seja, então o certo, antes de a gente começar a criar o livro, é mapear as entidades, que são as tabelas, dependendo da aplicação, como que ela vai se comportar, aí a gente cria uma tabela para isso e os vínculos dela. Então tem uma ferramenta chamada Draw.io, essazinha aqui, ela faz alguns diagramas que vocês poderão usar, não só em banco, mas qualquer outro, uma árvore de hierarquia ou qualquer outro tipo. Então, ó, observem aqui que tem vários, um fluxograma dá para fazer também. E o mais interessante, ela é gratuita, ela é open source. Então, a gente pode utilizar à vontade, né, para começar os nossos projetos ou alguma outra coisa. Então, eu já tenho aqui, criei, né, esse relacionamento. E quando vocês abrirem ou criarem uma conta aí no Draw.io, aqui no lado esquerdo vai ter todos os as formas, né, que pode ser utilizado. Para banco, a gente utiliza o menuzinho de relação à entidade. Então aqui já tem, né, algumas coisas já pré-prontas, ó. Se eu clicar nesse aqui, ele já me traz aqui, ó, uma estrutura para criar essa tabela, colocando os campos. Então, esse aqui é o relacionamento que fica. Tem aquele pezinho de galinha que eu comentei lá atrás, que é ou seja, é um autor para muitos livros. O que que ele está informando aqui? Eu posso ter um único autor, ou seja, autor João. Esse João, ele pode escrever vários livros. Então, o relacionamento é de um para muitos, ok? Então, eu criei dessa forma aqui para ser visual, só para vocês entenderem o que que a gente fez lá na nossa tabela livro. A gente colocou o ID, colocou o ID do livro, né? O ID do autor, o título e o preço. E na tabela autor, colocamos a primary key do ID autor e o nome dele. Então ficou mais ou menos assim, ó. Ó, aqui no Debive temos o diagrama. Ó, é aquilo que eu mostrei para vocês aqui. Porém, aqui no Debive ele não dá exatamente na mesma reta que está
o, a coluna. Mas se você clicar, ó, tá vendo? Eu cliquei em lugar nenhum, mas quando eu clico aqui, ele sinaliza pra gente que existe um relacionamento. Então, basicamente, o que eu mostrei no Draw, vocês conseguem ver aqui no diagrama. Então, esse recurso é importante para a gente começar a criar o nosso select baseado em várias colunas associando elas. E na próxima aula eu vou explicar a vocês como que a gente consegue criar um script juntando, né, juntando várias tabelas para um único resultado. Então é isso. Até a próxima aula.